Olá, investidores e investidoras, muito boa noite. Hoje, conforme prometido, estamos aqui para falar um pouco de fundamento. E eu separei para vocês 8 empresas para vocês aproveitarem as oportunidades. A ideia aqui, a ideia principal, não é esgotar o tema de fundamento, é falar sobre as empresas que eu separei para vocês e trazer aquilo que é mais importante de cada uma delas e mostrar o quanto está barato e o quanto pode crescer cada uma delas. Então vamos iniciar o nosso vídeo primeiro falando que a oportunidade voltou. Como eu fiz aquele vídeo lá da festa dos 100 mil pontos, você pode procurar aí no canal do YouTube que vai ter a festa dos 100 mil pontos, onde nós trouxemos diversas oportunidades para vocês. Hoje nós trazemos outras oportunidades que a gente vê como interessante nesse momento. Vamos falar um pouquinho de ciclo, né? O ciclo do mercado, né? A gente viu que no início, no primeiro momento, houve uma queda do preço-lucro em função da queda dos preços das ações. Foi quando principalmente nós batemos lá nos 100 mil pontos. Depois, a gente está vendo nesse momento uma alta do preço sobre o lucro em função da queda dos lucros. Nós temos visto nos últimos 2, 3 trimestres uma queda nos lucros consistente em virtude de quê? De aumento de despesa financeira, aumento de custo para as empresas também, né? E isso vai acontecer naturalmente com a queda de juros que a gente já iniciou. Essa queda de juros vai fazer com que os nossos lucros das empresas, principalmente aquelas empresas bastante alavancadas, subam bastante, ou aquelas empresas ligadas ao varejo, ligadas à construção civil, ou as small caps, que necessitam dos juros baixos para poder traçar completar a sua estratégia principal, que é de crescimento. Então, a gente está nesse momento aqui de alta do preço-lucro. Se você pegar empresas do varejo, você vai ver preço-lucro de 25, de 30. É porque o lucro está muito pequeno em função exatamente das despesas financeiras. Quando exatamente essas despesas, esses custos começarem a cair, a lucratividade não precisa nem vender mais, a lucratividade vai aumentar. E com essa lucratividade aumentando, a gente vai ver uma alta do preço sobre o lucro, mas em função da alta dos preços. O lucro vai aumentar e o preço vai acompanhar os lucros, tá? E o último momento, que está mais afastado, que vai ser a queda do preço-lucro em função da alta dos lucros. Quer dizer, o lucro vai subir, né? O lucro vai subir tanto, vai subir muito, tanto que o preço sobre o lucro vai cair. Então, essa análise de preço sobre o lucro, a gente tem que entender o momento macro antes de fazer ela, tá? E o momento macroeconômico brasileiro é exatamente de queda de juros. Isso reduz o custo de capital das empresas, reduzindo o custo de capital, o WACC, que é o denominador, o valor das empresas sobe e o preço tende a acompanhar esse valor. Então, é de fundamental, importante aqui para vocês, que eu falei lá naquele vídeo também, eu vou trazer isso, é quando a gente tem uma tendência de baixa na Bolsa, uma tendência de baixa, principalmente ainda no semanal, né? A gente precisa focar em ativos de dividendos, né? Por quê? Porque eles geram fluxo de caixa. Primeiro que você compra barato uma empresa que paga dividendos regulares, você compra barato, então o custo ele é fundamental em relação àquilo que ele te paga, né? Trimestralmente ou semestralmente. E esse fluxo de renda que vai entrando para você, você pode ir traçando novas estratégias, colocando isso em ativos com risco maior, com um beta maior, em função do momento macro de redução dos juros, tá? Então, é isso que eu vejo como fundamental. Então, o investidor ele tem que ser flexível. Não existe isso, é só dividendo, é só crescimento. Não. Tracem uma estratégia em que você tenha ativos de dividendos que te gerem fluxo de caixa, para quando oportunizar o crescimento, que é exatamente nesse momento que a gente está passando agora, de queda de juros, que vai cair lá de 13,75, né? Já caímos meio, já estamos em 13,25, para 8%, 8,5%, essa é a nossa expectativa aqui na Turbo Invest.
Então, esse fluxo de renda você joga para small cap, para empresas descontadas em função da necessidade de uma taxa de juros mais aceitável para ela. O varejo é muito impactado, né? Construção, a mesma coisa. Então, trouxe aqui as empresas, vou falar para vocês quais são as empresas. A ideia é não se alongar muito, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Porque senão o vídeo fica longo, fica cansativo. É trazer os principais pontos importantes dessas empresas, colocar ali, não tem enrolação aqui, é pegar no ponto fundamental de cada uma delas que eu trouxe para vocês, que eu vou trazer aqui para vocês. Então, vamos colocar aqui, a primeira empresa que eu coloco aqui é a Soja 3. Eu acho que poucos conhecem aqui, é uma empresa que fez IPO há poucos anos atrás. O nome dela é Boa Safra Semente, né? Qual é a atividade dela? É germinação de semente, acondicionamento de semente. Então, assim, no mundo, a média mundial de germinação de semente é em torno de 84%, 83%, 84%. A da Boa Safra, a qualidade da semente é uma das melhores qualidades do mundo, tanto de soja quanto de milho. Isso está girando em torno de 93,5%. Significa o quê? Se você plantar a semente da Boa Safra, você tem probabilidade de 93%, 94% de esse plantio acontecer, né? Que é o mais importante. Então, a Boa Safra tem essa central, onde fica exatamente acondicionado e numa qualidade muito boa de resfriado, com uma temperatura ideal para que a germinação aconteça, né? E tem exatamente centros de distribuição para facilitar a logística dessas sementes para os produtores, né? Tem vários produtores que atuam com a Boa Safra, onde ela faz esse intercâmbio. Então, uma empresa que, apesar de ser uma empresa do agro, ela tem um ponto aí de tecnologia, tem uma pegada de tecnologia muito importante, né? E ela não quer ficar parada só em soja. Ela está entrando muito forte também no milho, né? A gente sabe que a soja é o principal produto agro do Brasil, né? Um dos principais produtos agro do Brasil. E o ciclo da soja é um ciclo muito importante para o resto do mundo também. Nós vendemos muito para o mundo soja e eu acredito no crescimento dessa empresa. Em termos de preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, é uma empresa muito recente na Bolsa. Então, assim, tem tudo para crescer, lucratividade, crescer EBITDA ao longo do tempo, tá? Fez uma aquisição agora importante e acredito nesse crescimento. O desconto ele existe, ela deveria estar negociando como uma small cap de crescimento a um valor maior de 10 vezes preço sobre o lucro e 10 vezes EBITDA. Então o desconto ele existe, mas existe um grande potencial de crescimento nessa área. O PIB do agro brasileiro é um dos PIBs que mais crescem, é o PIB que mais cresce do país nos últimos 10 anos. Tá? E, por incrível que pareça, a área de plantio da soja tem muito espaço para crescimento no Brasil, enquanto em outros países não tem esse espaço. Então, assim, eu vejo como uma oportunidade de crescimento dessa atividade, desse serviço que a Soja 3 faz, que é fundamental para o agro brasileiro. Tá? Um outro ativo que eu separei para você percebe aqui que está bem diversificado, né? Eu trouxe um ativo do agro, que é a soja, trouxe um outro ativo do setor bem diversificado, né? De construção civil, né? Tem incorporação, tem shopping e tem restaurante, e tem clube também, que é a JHSF. Trouxe o setor de commodities, que é a Gerdau, que é o aço. Trouxe uma do setor elétrico, que tem muito potencial, que a gente vai falar nela, que é a Anel Energia. Trouxe uma do setor de saneamento, setor de utilidade pública, que é a Copasa, que está muito barata e tem potencial,
paga dividendo trimestral, tem potencial de crescimento, inclusive existe expectativa dela poder ir caminhar para a privatização. Tem uma do Varejão, que é a Soma, né? O grupo Soma, que é um grupo importante no Brasil também. Tem a Randon, que é uma empresa do setor industrial, que fabrica caminhões, fabrica e vende caminhões, carrocerias e etc. E temos um setor financeiro aqui, que é o Banco do Brasil, que é um banco muito sólido, que tem uma rentabilidade altíssima e paga muitos dividendos também. Então, trouxe essas, bem diversificado. Então, você que está chegando iniciante no canal, se você quiser, você pode comprar essas 8 empresas. Pode comprar essas 8 empresas que você vai ver resultado no longo prazo, tá? Então, vamos falar um pouco agora da JHSF. A gente falou da soja, vamos falar da JHSF. A JHSF ela tem uma atuação que ela atua em 3 setores, né? Ela tem shopping, né? Ela atua muito no segmento de alta renda, então o shopping dela tem uma qualidade absurda, né? O principal shopping fica em São Paulo. Ela tem também, além disso, tem os restaurantes, que é o Grupo Fasano, né? O Grupo Fasano é um grupo importante que muitas pessoas conhecem. Ela tem o aeroporto, né? O aeroporto privado, que vem crescendo bastante, cresceu no último trimestre 20%. E ela tem os clubes, né? Onde ela tem um clube novo, que inclusive ela lá dentro tem piscina de onda e etc, né? É o clube do surf, né? E a gente pode até ver aqui dentro do resultado dela. Deixa eu ver aqui, vou trazer aqui para vocês que eu separei aqui da JHSF para ver exatamente onde é que está. É esse aqui, ó, é o Bela Vista Village Surf Club. Você percebe que tem 20 residências para locação, 4,2 milhões de receita bruta, uma margem de 70,2 e 2,5 milhões de EBITDA ajustado. Então, bem interessante, parece que é bastante utilizado. Eu não conheço, mas acredito que é uma empresa que realmente, a JHSF é uma empresa que pensa diferente, sabe? É uma empresa que é diversificada e pensa para alta renda. Isso é importante, porque a alta renda dificilmente tem essa volatilidade na receita, né, das empresas. Então, você consegue extrair bons resultados aí da alta renda. E o mais importante aqui é que a JHSF está num nível de 0,65 vezes o valor patrimonial, 5,6 vezes o lucro e 5,9 vezes EV/EBITDA. Só para você ter uma ideia, 0,65 vezes o valor patrimonial é mais barato que qualquer fundo imobiliário. Então, uma empresa extremamente barata, que paga lucrativa e que paga dividendos. Está posicionado na alta renda. Então, assim, a redução de juros impacta diretamente e positivamente a JHSF, tanto em relação às suas vendas no shopping, quanto em relação à parte de incorporação imobiliária, quanto também a parte de restaurante, né, que vem sofrendo um pouquinho ainda. Então, assim, eu acredito muito que é uma empresa muito boa para ir acumulando e muito descontada na Bolsa. Terceira empresa que eu trago aqui é a Gerdau, que não preciso falar muito, é uma empresa de aço, né? Ela produz e vende aço para o mercado internacional. Inclusive, ela está abrindo uma fábrica no Canadá. É uma empresa que tem um posicionamento muito relevante nos Estados Unidos, paga dividendos de forma regular, é uma geradora de caixa, está abaixo do valor patrimonial, 0,91 vezes valor patrimonial, 4,6 vezes lucro e 3,13 vezes EBITDA. Então tem tudo, pode ser que demore um pouco, porque a Gerdau ela é muito ligada ao externo, e o externo ainda está nesse cenário de juros, de aumento de juros, né? Tá certo que na próxima reunião do Fed não teremos aumento de juros, provavelmente, mas o ciclo ainda não é de baixa de juros. Então a Gerdau pode sofrer ainda um pouquinho, mas é uma empresa incrível para ir se acumulando.
E se acumula, Gerdau, quando o custo está baixo. Né? Quando o custo está baixo. Quando o custo está muito alto, você não se acumula, Gerdau, porque é uma empresa cíclica. Você tem que comprar ela barata para surfar depois na alta dela. Quando tiver a queda de juros lá fora, deve ser meados do ano que vem, a Gerdau vai embora, entendeu? Vai subir bastante aí. É uma oportunidade, uma empresa muito boa, uma das maiores empresas do nosso país, tá? Outra empresa que eu trago é a Neo Energia. A Neo Energia, ela é uma empresa que tem distribuição, geração e transmissão de energia elétrica. Tem os três, tá? O foco mais forte dela é na distribuição. Depois na geração e um pouco na transmissão. Ela está entrando em renovável, em energia renovável. Eu até posso abrir aqui um pouco para vocês sobre ela. É uma empresa que tem um nível de investimento altíssimo, tem um CAPEX altíssimo a cada trimestre e tem um endividamento alto, tá? Ela trabalha com 3,4 de dívida líquida sobre EBITDA. Mas é uma empresa que se beneficia muito com a queda dos juros. É uma empresa que fez uma venda, uma parceria em relação à transmissão de energia e com isso conseguiu angariar recursos para tentar abater essa dívida, mas é uma empresa que vai se beneficiar muito com essa queda de juros. É uma empresa extremamente descontada. A gente pode abrir aqui para vocês um pouco sobre a Neo Energia. Vou trazer aqui para vocês. Vamos botar aqui. Aqui. Neo Energia tem 2,4 bilhões de EBITDA. Vou aumentar aqui para vocês entenderem. Então, o CAPEX só do segundo semestre foi 2,2 bilhões. Ela concluiu 100% do complexo eólico Oitis. Como eu falei, ela está entrando em energia renovável e o foco dela agora está na disciplina de capital. O que é isso? Ela tentar reduzir um pouco esse endividamento para se tornar viável como uma empresa pagadora de dividendos para o ano de 2024. Tá? Gosto da Neo Energia. Então, olha só, ela vendeu 50% de 8 ativos operacionais de transmissão e parceria estratégica com a GIC. Tá? Teve uma permuta de ativos também com a Eletrobras e está entrando nessa parte de energia eólica. Então, assim, vejo como uma empresa boa, uma empresa que tem muito desconto, apesar de ser de energia elétrica, e pode capturar o ganho da queda dos juros. Né? É uma empresa que pode capturar bastante esse ganho na queda dos juros. Então, olha só, já está entrando em renováveis, já tem 138 milhões aqui em renováveis, né? 275 milhões entrando. Isso é interessante, né? É bastante interessante para Neo Energia, uma empresa que ainda é endividada, mas que eu vejo como um potencial incrível, porque primeiro que ela está muito barata, pessoal. Vocês estão comprando uma empresa aí simplesmente de graça, né? Simplesmente de graça, porque ela está trabalhando com 0,83 sobre o valor patrimonial, preço-lucro de 4 e EV/EBITDA de 4. Então, assim, é uma empresa inteiramente de graça e que vai se beneficiar muito com essa queda de juros. A cada queda de juros, a Neo Energia melhora muito a sua lucratividade e, por isso, vai pagar dividendos em 2024. Coloque isso na cabeça. Neo Energia vai pagar muito dividendo em 2024, vai começar a pagar. Tá? Como a CEMIG paga hoje dividendos, né? Outra empresa que eu trago para vocês é a Copasa, que é uma empresa de saneamento de Minas Gerais, né? Uma empresa muito boa mesmo. A Copasa, ela paga juro capital próprio e dividendo trimestralmente, a cada trimestre, religiosamente. É uma empresa que está em vias de ir para a privatização. O início da privatização começou essa semana. Então, assim, existe um processo formulado, mas de qualquer forma é uma empresa lucrativa, é uma empresa que caiu muito depois do resultado, né? E agora vem recuperando. Caiu por quê? Porque teve um programa de demissão voluntária de alguns milhões de reais que reduziu um pouco a lucratividade dela, coisa que a Sabesp já teve, a Sanepar já teve, a Sanepar vai ter,
né? A Sanepar, não, a Sanepar já teve e a Sabesp vai ter durante agora. Então, assim, foi uma coisa momentânea, não recorrente, que não vai acontecer mais. É uma empresa lucrativa e que deve crescer muito seu resultado ao longo dos próximos anos. Quem gosta de dividendo, Copasa é interessante, pode ter o gatilho de privatização. Tá? Outra empresa que eu trago aqui é o Grupo Soma. Tá? Assim, a gente tem diversas empresas do varejo extremamente baratas. Tá? Eu poderia citar as Premium, Lojas Renner, a própria Arezzo, né, que eu gosto, que a gente gosta bastante, a própria Vivara, né, e na segunda linha, não tanto segunda linha, a gente tem Soma, né, a gente tem outras também, a Centauro, muito descontada, Track and Field também muito descontada, tem várias empresas muito descontadas. Então, assim, eu trago o Grupo Soma porque o Grupo Soma tem uma coisa que eu gosto, que é a marca. Igual a Arezzo tem, claro, patamares menores, mas tem a marca. Né? E a gente pode ver aqui o Grupo Soma, ele é dono da marca Animale, que é uma marca de alta renda, né? E onde tem uma receita muito interessante. É dono da Farm também, a Farm Global. Então, tem tem a Animale, tem a Farm, tem a própria Hering, né, que é interessante também. Então, assim, temos empresas interessantes dentro dela. Nunca é para estar 0,92 valor patrimonial. Tá? Uma empresa como o Grupo Soma, que é uma empresa que tem uma receita muito sólida e crescente. Tá? O lucro é que está menor. E é aquilo que eu falo. Por isso que o preço-lucro é 22 vezes. Lembra aquilo que eu falei? Lá atrás eu falei para você. Alta do PL em função da queda dos lucros. É isso que está ocorrendo. Por isso que o preço-lucro é alto. Porque o lucro da Soma veio menor, bem menor, por causa das despesas financeiras, por causa muito pelos custos, despesas financeiras, endividamento e etc. Tá? Então, uma empresa que também ganha muito com a queda dos juros, tem um PVP excelente, tem um EV/EBITDA aceitável, ótimo. Se melhorar a lucratividade e o EBITDA, vai trabalhar com 10 vezes EBITDA ou menos para 2024. 2025 certamente vai ser menor o EV/EBITDA e o preço sobre o lucro. Então, assim, vejo um potencial no Grupo Soma para compra, tá? Outra, Randocorp, a Randon, né? Que agora não é mais Randon, agora é Randon Corporation, Randocorp. É uma empresa espetacular, uma empresa que fabrica e vende caminhões de carrocerias, uma empresa que tem uma exposição, está crescendo a exposição nos Estados Unidos e Europa, 135 milhões de dólares é o que a Randon fez de receita nesse trimestre para Estados Unidos. Então, uma empresa que está crescendo bastante, inclusive no cenário externo. É uma empresa que nós recomendamos a R$ 7,00, mas agora, nesse patamar de 12, ainda está muito barato. É uma empresa que também se beneficia com queda de juros. Tá? Tem tudo e potencial para crescer muito. É uma ótima empresa que a gente tem no Brasil. Vejo desconto, bastante desconto ainda para a Randon. Acredito que a Randon deveria estar trabalhando com EV/EBITDA na faixa de 10 vezes e não de 4 vezes como está. Outra é o Banco do Brasil, um banco forte ligado ao agro brasileiro. Então, tem um potencial de crescimento inerente aos bancos, que é o agro, né? O Banco do Brasil é muito forte no agro, tem um ROI excelente, tem uma qualidade do crédito muito boa, coisa que o Bradesco não teve a qualidade. O Banco do Brasil tem uma qualidade muito boa na questão do crédito, tá? Paga dividendos regulares, deve pagar mais de 8%, 9% de dividendo esse ano, 2023. Né? Então, é um banco muito forte que trabalha sobre um valor patrimonial de 0,84. Quando o Banco do Brasil tinha problemas, ok, trabalhar sobre o VP de 0,84. Agora não. O Banco do Brasil está superior ao Bradesco, então não pode estar mais barato que o Bradesco. O Banco do Brasil ele tem um ROI que chegou a superar o Itaú, então não pode estar mais barato que o Itaú, paga dividendos,
tem uma gestão muito boa, uma qualidade muito boa em relação ao crédito que concede. Então, assim, e tem o agro, vejo um momento muito bom para se aplicar no Banco do Brasil. Não acho que vai parar por aí, tá bom? Então, são essas as empresas: Soja, JHSF, Gerdau, Neoenergia, Copasa, Grupo Soma, Randocorp e Banco do Brasil. São essas as empresas que eu separei para vocês. Claro que poderiam ter outras, como algumas que a gente recomendou lá no grupo. A gente recomendou Azevedo e Travassos lá no grupo, e não para de subir. A gente recomendou a R$2, a empresa já está 3 e pouco, aí batendo quase 3,20. Daqui a pouco a empresa está R$6. Então, assim, quem quiser, a gente tem uma carteira de microcap que é muito boa, gigante, para a gente decolar nessa queda de juros. A gente tem uma carteira de small caps também. Além das microcaps, tem as small caps. Tem dividendos e tem valor. Além disso, temos as recomendações de swing trade ali no grupo de Telegram também. Então, venha com a gente. Você vai entender muito mais. É só clicar aqui, Turbo Invest, clicar em planos e preços. Ao invés de pagar R$ 74,90 no plano anual, você vai pagar R$ 59,90 até final do mês de agosto, até 31 de agosto. 31 de agosto eu retiro a promoção do ar. Você vai clicar aqui e vai entrar aqui, R$ 59,90 no plano anual, assinar, preencher os dados e pronto. Tá bom? Você já vai estar dentro do grupo. Por R$ 59,90 você vai ter fundamento, gráfico, tanto fundamento quanto gráfico, swing position no gráfico, fundamento small cap, micro cap e todas as outras, como Azevedo e Travassos, que a gente deu aqui no nosso grupo. Tá bom? Então, desejo para vocês um grande abraço. Espero que aproveitem as oportunidades que a Bolsa está nos dando, porque é uma oportunidade que eu vejo aí, tá? É uma oportunidade que eu vejo que está sendo dada para o mercado, principalmente nessa queda que a gente teve dos 121 para os 115 mil, né? 114 mil. Então, é uma oportunidade, por isso, sempre quando tem oportunidade eu trago vídeo para vocês, tá bom? Um grande abraço. Agora eu só peço uma coisa: like no vídeo, compartilhem o vídeo com amigos para que outras pessoas conheçam o trabalho da Turbo Invest, conheçam essa carteira aí para poder aproveitar. O cara que não quer pagar, não há problema. O cara que não quer pagar, não há problema. Segue a carteira, só não vai ter o acompanhamento dela, porque isso aí é só para assinante mesmo. Tá? E se você quiser, nós temos o Instagram também. Tem poucas pessoas no nosso Instagram, Turbo Invest Research. Tá? Inscreva-se no canal, ative o seu sininho, dá o joinha aí que é importante para nós. Grande abraço e até o próximo vídeo de fundamento.